Atos capítulo 1, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Atos capítulo 1. Nós estamos encerrando hoje, queridos, a nossa última palavra desse tema sobre avivamento. Ficamos aí o mês de setembro e outubro falando sobre isso, fizemos o livrinho de 40 dias de jejum e oração sobre avivamento, e peguei aí o Cada Dia do mês de outubro, editado pela Igreja Presbiteriana, pela LPC. Também o mês de outubro, naquele caderninho, foi sobre avivamento, que nós precisamos, todas as vezes que nós distanciamos da palavra, nós precisamos de uma nova reforma, que nada mais é do que um novo avivamento, para restaurar realmente a centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, queria que você prestasse atenção sobre essa última mensagem aqui desse tema sobre avivamento. Atos capítulo 1, a partir do verso de número 3. Diz assim: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias? 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com quem? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Feche seus olhos e ore comigo e diga assim: Espírito Santo, o Senhor vai falar comigo agora. Eu quero reter essa palavra no meu coração e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse momento aqui é um momento em que Jesus havia morrido, ressuscitado, e ele havia feito uma promessa. Amém? Deus é um Deus de promessas. E o que ele promete, ele faz o quê? Ele cumpre. Porque toda palavra que é liberada da boca de Deus não volta para ele vazia. Presta atenção nisso. A palavra que Deus fala não volta vazia. Amém? Não? Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela pode dar vida, ou ela pode, uma palavra sem o Espírito Santo, ela mata. Né? Porque ela vai gerar um peso sobre nós insuportável. Mas quando o Espírito Santo está conosco e nós entendemos a promessa de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida e o Senhor vai concretizar aquilo que Ele prometeu para nós, em nome de Jesus. Amém? Quem pode dizer amém por isso? Amém? Porém, esse momento que a igreja estava atravessando, o momento em que Jesus apareceu aqui durante 40 dias, com provas incontestáveis, durante 40 dias, comendo com as pessoas, aparecendo fisicamente, mostrando o seu corpo, comendo com as pessoas, dizendo: olha, aquilo que foi prometido lá atrás, nas profecias, se cumpriu na minha vida, eu estou aqui presente, eu estou vivo, né? E ele fez uma promessa falando: olha, de agora em diante o Espírito Santo, que até então ele caminhava com vocês, sobre vocês, como um manto, como uma coberta, agora ele vai passar a viver dentro de vocês, dentro daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Não? Começamos a viver um novo tempo na era cristã, ou inaugurando uma era cristã, dividindo a história antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus agora está se revelando, ele se revelou ao mundo e agora ele está mandando o Espírito Santo. Eu vou, mas o Espírito virá e ele vai ensinar vocês todas as coisas. Aquilo que eu tenho para vocês vai acontecer, o projeto que eu tenho para o homem vai acontecer. Os homens que não querem, eu vou usar outros que querem. As mulheres que não querem, tudo bem, mas vou usar mulheres que desejam ser usadas por mim nesse mundo. Amém, queridos? Mas o sistema religioso, ele estava totalmente corrompido, totalmente divorciado daquilo que o Senhor havia implantado. Estava distante demais. Havia um clero aqui que tomava conta da religião da época. Havia 70 homens, o sinédrio composto de 70 homens que governavam, e eles não estavam preocupados em que a vontade de Deus fosse estabelecida. Eles estavam mais preocupados na posição, nas cadeiras que eles se assentavam. O sumo sacerdote era o cara que era eleito, e aqui fala do sumo sacerdote, né?
E esse homem, ele representava aqueles sacerdotes por um período de tempo. Então, Jesus, ele falou assim, eu preciso reformar isso. E ele veio, ele fez essa reforma, ele veio ao mundo, ele mandou o seu Espírito Santo para fazer isso. A igreja caminhou lá pelos idos de 1500 e pouco, aí vem um homem chamado Lutero, dia 31 de outubro, é o dia da reforma protestante, onde esse homem vem reformando as coisas, voltando à Escritura novamente, porque novamente o povo estava divorciado da palavra, o povo não tinha acesso à palavra, ele traduz a palavra e dá acesso à palavra às pessoas, e hoje, pela graça de Deus, você tem a palavra de Deus nas suas mãos, do jeito que você quiser, na tradução que você quiser, você pode lê-la quando você quiser, não é assim em todos os países, lamentavelmente, mas aqui no Brasil, graças a Deus, é assim. Então, o Senhor vem e Ele começa a mexer com toda essa estrutura e agora Ele está liberando o Espírito Santo. Quero fazer uma pergunta para você. Qual é a maior expressão de avivamento? Ou quando podemos dizer que estamos verdadeiramente, genuinamente, totalmente em Deus? Porque o Espírito Santo, ele foi liberado para viver dentro de nós. Quando é que nós podemos dizer que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando é que nós podemos qualificar uma pessoa que está repleta e realmente conduzida pelo poder de Deus na vida dela? Aqui ele está dizendo, olha, o Espírito Santo virá, ele será derramado sobre a vida de vocês. E ele deu alguns sinais. Eu quero falar nessa noite sobre 3 sinais de um genuíno e de uma verdadeira aceitação do poder do Espírito Santo em nós. Meus queridos, o que o Espírito Santo deseja é incendiar o seu coração. Que o seu coração, que às vezes começa a ficar distante da vontade de Deus, começa a relativizar a palavra de Deus, a vontade de Deus, quando nós começamos esfriar, e daqui a pouco qualquer coisa nos tira de uma reunião como essa, qualquer coisa nós deixamos de vir à casa de Deus, por qualquer motivo nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de orar e buscar a Deus. Deus, Ele está falando, olha, eu estou aqui para aquecer o seu coração, para avivar o seu coração, é por isso que eu vou enviar o meu Espírito para incendiar o seu coração. Ele veio como línguas de fogo. Por que veio? Para incendiar os corações, trazer nova sensibilidade ao poder de Deus e fazer com que as pessoas caminhem segundo a vontade dEle. Então, 3 coisas. A primeira coisa, Atos capítulo 2, vai comigo no próximo capítulo, no versículo 9, ele diz assim, somos partos, que mais? Medos, elamitas, naturais da onde? Da Mesopotâmia, de onde mais? Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Amém? Primeira coisa, quando o avivamento vem, quando o Espírito Santo é derramado no nosso coração, a primeira coisa que muda na nossa vida, deixa eu só falar algo com você. Por gentileza, não acesse o seu celular aqui dentro, em Facebook ou em WhatsApp ou qualquer outra coisa. Amém? Não? Fazendo um pedido. Se for vir aqui para ficar no WhatsApp, é melhor não vir para cá. Porque aqui você está aborrecendo o Espírito Santo. E Deus não tolera esse tipo de irreverência. Amém? Não? Porque Ele está falando agora. Em nome de Jesus. Amém? Então, o que está acontecendo aqui é que esses homens, o que está acontecendo é que a linguagem está sendo alterada, irmãos. A primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo vem é que nós mudamos a nossa maneira de falar. Nós mudamos a nossa linguagem. Nós mudamos a maneira como nós falamos. A primeira característica quando o Espírito Santo vem e entra no coração de alguém, incendeia o coração de alguém, quando o poder de Deus vem sobre nós, quando a promessa de Deus acontece na nossa vida, porque ela está acontecendo desde Atos até hoje. Toda vez que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, a promessa de Deus está acontecendo. Amém, não?
E esses homens começaram a falar na sua língua materna. Eles, o termo usado aqui é a glossolalia, ou seja, eles estão falando na sua língua, e aqui há pelo menos 12 lugares diferentes, 12 idiomas diferentes, cada um entendendo na sua linguagem materna. Deus está dizendo, eu tenho uma linguagem para o meu povo, e a linguagem não é essa que está no mundo. A linguagem, a maneira como nós nos falamos, nós nos comunicamos, é diferente. Eu vim aqui para restaurar aquilo que foi perdido lá em Babel, quando todo mundo falava a mesma coisa. Eu estou trazendo uma linguagem única, onde todos entendem as mesmas coisas. Eu estou restaurando essa linguagem. Amém, queridos? Queridos, a Bíblia diz lá em Tiago, não precisa abrir não, em Tiago 3:2, se alguém, diz assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Ele está dizendo que quando eu domino aquilo que eu falo, eu consigo conter o meu corpo. Ele fala que um navio, uma embarcação enorme de 100, 200 metros de tamanho, ele é conduzido por um pequeno leme, e ele compara aquele pequeno leme como a língua de uma pessoa. Ele diz que a palavra de alguém é como uma fagulha que pode incendiar uma grande floresta, uma grande mata. Quando você vê esses lugares pegando fogo, 1 dia, 2, 3, 4 dias e tentando apagar, é porque começou com apenas uma fagulha. Alguém lançou uma fagulha, alguma coisa aconteceu e aquilo começou a pegar fogo. Agora, como é que para isso? O Senhor está dizendo que quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele muda a minha maneira de falar. Eu paro de falar dos outros, eu paro de reclamar, eu paro de murmurar, eu paro de falar coisas que não edificam, que não traz graça. Eu começo a falar coisas boas, eu começo a elogiar. Vira para o teu irmão e diga assim, puxa vida, não tinha percebido, você está uma beleza hoje, fala para ele, elogia. Como que é bom elogiar, irmãos? Parece-me que a gente olha para uma pessoa, olha para uma situação procurando cisco, procurando coisas negativas. O Senhor nos chama para elogiar. Nós começamos a ter uma palavra de gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Recebi um texto essa semana, onde a melhor palavra que descreve a gratidão é em português. Um cara falando de uma universidade. Obrigado. É quando eu me obrigo com alguém a falar bem dela, a fazer bem a ela. Amém? Porque nas outras línguas não chega nesse nível de intimidade, como é a nossa palavra. Falar das coisas de Deus, ter uma linguagem de adoração. A Bíblia diz, em Filipenses 4, não precisa abrir também, 4:8, tudo que é verdadeiro, diga comigo, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Essas coisas têm que ocupar o meu pensamento, diz Filipenses 4. Porque se estão no meu pensamento, saem pela minha boca. E a Bíblia diz que tudo que está dentro de mim, sai pela minha boca. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Nós podemos até dar uma maquiada na maneira como nós falamos, mas daqui a pouco nós vamos falar aquilo que somos. Não demora muito tempo, vai aparecer aquilo que nós realmente somos. Quando o Espírito Santo vem, eu não estou falando aqui, irmãos, se você tem dom de línguas ou não. Que todos tenham. Paulo fala assim, eu gostaria que todos falassem línguas, que todos profetizassem, que todos interpretassem línguas, mas eu estou falando a nossa maneira de falar. E quando Deus vem, e a primeira coisa que Ele faz é toca na língua do homem. Amém? Vocês entendem isso? Como é que isso é importante? Porque pelas minhas palavras eu serei justificado, e pelas minhas palavras eu serei o quê? Condenado. Nós seremos julgados por aquilo que falamos, e como falamos. Lá em Provérbios, não precisa abrir não, mas eu vou ler aqui para você, capítulo 22, 11, versículo 11 de Provérbios, diz assim, o que ama a pureza do coração, falando do interior, é grácil no falar, terá por amigo o rei.
pureza de coração. O Senhor nos chama para uma vida de pureza, ao contrário do mundo, de um mundo torto, de um mundo manchado, de um mundo imoral, de um mundo onde não há limites para as coisas serem feitas. Mas se eu amo a pureza, eu vou ser grácil no falar. A palavra grácil no falar é a palavra leve. Tem gente que a palavra é muito pesada. Quem aqui já foi ferido por algumas palavras? Levante a sua mão. Levanta a mão, pode levantar a mão. Agora abaixa a mão. Quem aqui já feriu com palavras? Levanta a mão. Então nós somos feridos e nós ferimos com palavras. Mas ele está dizendo que a pessoa que foi ungida, tocada pelo poder de Deus, ele é leve naquilo que ele fala. A boca dele não é pesada. Está entendendo, irmãos? Há pessoas que você se aproxima, ela começa a falar de você, você vai sentindo um peso, uma amarra, você sai dali arqueado, porque aquilo só te achatou, só fez mal, não fez bem nenhum. Ele está dizendo que o Espírito Santo traz uma palavra de graça nos nossos lábios. Amém, não? Quantos querem isso em nome de Jesus? O Senhor nos chama para aliviar as pessoas. O Senhor nos chama para carregar o fardo junto com elas. O Senhor nos chama para dizer, você pode, você consegue. Está difícil, mas você consegue. Sabe, nós não fomos chamados para arrumar encrenca com as pessoas. Parece que há pessoas que é do contra. Conhece o do contra, não? Conhece, Lília? Se você falar A, ele fala B. Está tudo indo bem, mas ela só discorda. Não é capaz de silenciar para que tudo continue bem, desde que você não agrida a palavra de Deus. Amém, não? É você chegar para o marido quando ele chega cansado em casa e você está cheio de problema também. E você falar, bem, vamos lá, descansa um pouco. Está aqui, né? Vamos fazer junto alguma coisa. Vamos andar, vamos, sei lá, chegar para a esposa que chega cansada às vezes, cheia de tantas preocupações, e você dá uma palavra de graça, de descanso a ela, grácil no falar. Isso é poder do Espírito Santo em nós. Amém, não? Uma conversa que honra as pessoas e não desonra as pessoas. Amém? Segunda coisa, capítulo 4, aí de Atos, no verso de número 32. Vai comigo aí. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era em comum. O que te chama a atenção nesse versículo? Quando eu olho para esse versículo, a minha tendência é pensar, era um coração e a alma. Isso é muito forte. Mas é interessante, irmãos, quando eu comecei a orar a Deus e pensar nessa questão das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu queria poucas, resumir pelo menos em 3. Eu sei que são muitas, mas o que eu posso falar? 3 coisas que compõem um todo, né? Porque não dá para falar tudo. E ele diz assim, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. A segunda coisa, que é a expressão do Espírito Santo em nós, que nós estamos cheios de Deus, é que nós não estamos apegados às coisas materiais. É o desapego às coisas materiais. E essa é uma questão muito séria, porque as questões materiais, nós vestimos matéria. Nós precisamos de dinheiro, que é matéria, para comprar comida, que é matéria, para poder viver. Nós sentamos na matéria. Nós estamos vivendo no material. Nós estamos envolvidos com ela. Mas ele está dizendo que aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, elas não consideravam sua aquilo que eles tinham. Não consideravam sua. Eu falei, meu Deus, me ajuda a me desapegar completamente das coisas materiais. E volta e meia Deus me dá, volta e meia é grave, né? Uma vez ou outra, né?
Uma vez ou outra Deus me pega nessas questões de coisas materiais, para testar o meu coração, e é bom que teste, Deus vai testar o seu, e o meu que teste mesmo, porque eu não quero ser encontrado em Deus, quando a última trombeta tocar, me enraizado neste mundo, nas questões materiais. Eu quero me utilizar delas, mas eu não quero que elas me possuam, eu quero possuí-las, mas elas não vão me possuir. Eu não vou colocar o meu coração nelas. Amém, não? E de algumas vezes Deus nos testa nisso. Esses homens, eles vendiam as suas propriedades, eles distribuíam conforme a necessidade das pessoas. Um total desapego às coisas materiais. Mas aí o estudioso, o teólogo fala assim, não, é que nesse tempo eles achavam que Jesus, não sei o que lá, ia voltar. Não, irmão, Jesus tinha mandado o Espírito Santo agora há pouco. Eles eram cheios do Espírito Santo, essa que é a grande verdade. E aí a sua maneira de falar mudou. Não era agressivo. Jesus, diante lá do Herodes, sendo, no nosso palavra, avacalhado diante das pessoas, desonrado diante das pessoas, ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E toda palavra, se ele falou alguma coisa, ele nunca falou em tom de acusação. Tu o dizes. É assim mesmo? Tu o dizes. Se Deus não tivesse dado poder a você, você não teria tido poder. Você não poderia estar me prendendo ou me mandando matar. Porque tudo provém do céu. Diga assim, tudo vem do céu. Amém? Não. Mas ele está falando do desapego às coisas materiais. Contrariamente, nós medimos as pessoas por aquilo que elas têm. Mas o Senhor mede as pessoas por aquilo que elas são. Você é. Não importa o que você tem. Deus não está preocupado no que você pode oferecer a Ele. Mas Ele está preocupado, Ele pede algo para nós. Filho meu, dá-me o teu o quê? Coração. É o que Ele pede para nós. É o nosso coração. Lucas capítulo 5, 11. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui. E diz assim, e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, os seguiram, Pedro, Tiago e João. Quando eles receberam a missão, ouviram a palavra de Jesus, eles arrastaram os seus barcos, pegaram tudo que era material, largaram, deixaram de lado, e eles foram seguir Jesus para se tornar pescadores de homens. Amém, não? Em Lucas 14, Jesus fala assim, aquele que não aborrece. Aborrecer aqui é amar menos. Amém, não? Está entendendo? Alô? Amém? Aquele que não ama menos ou aborrece, diga assim comigo, pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos e a própria vida. Abrangeu tudo que é pessoas. Né? E diz assim, todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha aqui, irmãos, olha para mim. Você sabe por que há tantas pessoas que estão pesadas hoje? Não conseguem ser felizes? Não conseguem dar um sorriso? E se você for perguntar, você é feliz? Ela vai ter dificuldade para responder para você, se ela é feliz? Como é que você está caminhando? Assim? Ou você está caminhando olhando para o alto? Como é que está sendo a sua vida? A sua vida é uma vida abundante. Não uma vida desprovida de problemas, mas uma vida pujante, uma vida crescente, uma vida de conquista, de desafios. Como é que está a sua vida e a minha vida? Por que as pessoas estão assim? Sabe por quê? Porque elas estão apegadas. E Jesus está dizendo, olha, gente, entenda o que eu estou falando. Eu não quero nada de vocês. O homem jovem rico chegou lá para Jesus, que farei de bom para herdar a vida eterna, mestre? Ele falou, olha, cumpre os mandamentos, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, aquela coisa toda. Ele falou, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Ele falou assim, então, quantas coisas falta? Uma coisa te falta, vai o quê? Vende o que tens, dá aos pobres e me segue. E ele foi embora triste, porque era dono de muitas propriedades. O que Deus quer nos libertar é disso, irmãos. É quando nós colocamos essas coisas materiais no lugar dele. Quando nós encrencamos por causa disso. Você quer ver encrenca na hora da divisão de herança. Que quem ganhou foi o pai e a mãe.
Mas aí os herdeiros começam a brigar. Não, esse gato é meu, não, esse aqui é meu, e fica aquele rolo por causa disso, e ninguém vira nada, e não sobra nada para ninguém, porque vira um brigueiro lascado o negócio, por causa de coisas. Jesus, ele encontra com isso, e alguém chega para ele e fala assim, Jesus, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. Ele fala assim, quem me fez divisor de herança? Eu não sou juiz para fazer isso. Mas aquele que está apegado às coisas, dá até uma dura no cara. Porque não é isso que vamos levar para o alto. Quando ele diz assim, olha, aquele que amar menos, que não amar menos pai, mãe, mulher, ele está dizendo de tudo aquilo que vai ficar aqui. Querido, vocês estão entendendo? Ninguém leva pai e mãe para o céu. E lá no céu, nós não vamos encontrar com a nossa mãezinha, com o nosso paizinho. Tem que cuidar dele hoje, aqui, agora, pronto, morreu. Não vai ter mais esse reconhecimento. Ninguém vai chegar no céu e encontrar o filho. Isso é para o nosso tempo, é para o nosso momento que nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento que estamos vivendo da nossa história. E tanto isso vai passar o dinheiro, vai passar os bens, vão passar a casa, o carro e tudo mais. As pessoas vão passar. Daqui a pouco eu vou morrer, irmãos. E aí? Como é que vai fazer? E a viúva vai casar de novo ou não? Diz que o viúvo é quem morre, né? Então o viúvo está no céu, né? Mas pode até casar de novo, e daí? Qual é o problema? Morreu. Já foi. O corpo apodreceu, acabou. Tem a alma, tem o espírito, que é o que vale. Amém, queridos? O que eu quero, irmãos, é que vocês sejam livres disso. Que vocês sejam felizes. É isso que Jesus está falando. Eu quero que vocês se desapeguem disso, que o vocabulário mude, que vocês não fiquem presos nas suas palavras, saibam falar na hora certa, do jeito certo, da maneira certa. Falar certo na hora certa. Que Deus nos ajude nisso e que eu desapegue disso em nome de Jesus. Tempo atrás Deus deu graça para comprar um carro, esse carro que fica aí na frente. Aí fui lá, recebemos alguma coisa da família, peguei o dinheiro e saí com o carro ali, comprei em Hortolândia, saí na estrada, falei, meu Deus, não acredito, olha aqui, carro com ar-condicionado digital, com câmbio automático, olha só, piloto automático e tal coisa. Aí o Espírito Santo falou assim, rapaz, se eu pedir esse trem para você? Eu falei assim, mas não dá gosto pelo menos, né? Deixa eu desfrutar desse negócio um pouquinho, né? Eu falei, Deus, é teu, eu não vou pegar, não vou levar isso para o céu, é teu. Se você falar, tá bom, entrega isso, entrega, pronto, acabou, como já aconteceu no passado. Demos carro e ficamos a pé. Qual é o problema disso? Graças a Deus que eu tenho perna para andar, né? Amém, queridos? Então diga para o teu irmão assim, desapega, meu irmão. Fica livre disso, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo em 1 Reis, capítulo 19. Deixa eu dar um exemplo para você. 1 Reis, capítulo 19. Não tira o dedinho aí do Atos não, hein? Dá uma marcada aí com uma folha, alguma coisa. Atos 19, 1 Reis 19, 1 Reis 19, a partir do verso 19. Quem está comigo aí, diga amém. Quem já dormiu, diga aleluia. Então tá bom. Diz assim, partiu, pois, Elias dali, 19, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Amém, não? Isso fala de um chamado, amém? Então, deixou, diga comigo, deixou. Então deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar quem? Meu pai e minha mãe. E então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, matou, imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e fez o quê? E seguiu Elias e o servia. Olha aqui para mim. Essa história demonstra exatamente aquilo que Jesus estava falou para nós, deixou escrito para nós nos evangelhos.
Esse homem estava lá, o Espírito Santo veio sobre ele com um chamado. E Elias fala para ele, você sabe o que está acontecendo aqui. Ele falou, estou entendendo, o Espírito Santo está me chamando. Então tá bom, deixa eu despedir lá dos de casa? Lógico, vai lá, dá um beijinho na mãe e fala assim, mãe, tchau. Pai, tchau. Amém, não? Que possamos colocar os nossos pais e nossas mães no seu devido lugar. Amém, queridos? Não está falando aqui de desprezar pai e mãe. Não está falando de deixar de lado pai e mãe, de não cuidar pai e mãe, ou de desonrar pai e mãe. De jeito nenhum. A Bíblia fala, honra pai e mãe. Cuida deles. Mas o que ele está dizendo é, coloque as pessoas que você tanto ama no seu devido lugar. E qual é o devido lugar? Buscar em primeiro lugar o quê? Em segundo lugar? São as outras coisas. Amém, queridos? Amém? Estão entendendo? Alô? Amém? Não estamos desmerecendo família, somos a igreja da família. Mas a família tem o seu lugar. Mas o chamado de Deus que é eterno, que é contínuo, eterno. Estou falando de algo eterno, estou falando de algo eterno, meu irmão. Eu estou falando de algo eterno. Ame o seu marido, ame a sua esposa, cuide dos seus filhos, mas coloque no seu devido lugar. Porque senão você vai ficar pesado, você vai ficar angustiado, você vai ficar entristecido. E somos tendenciosos a isso. Amém? E aí nós ficamos tão preocupados com o futuro do filho, com a nossa família, com os nossos pais que estão envelhecendo, tão preocupados com o dinheiro, que se vai ter dinheiro, se o governo vai ter INSS, se não vai ter INSS, se a previdência privada, se o banco falir. A gente vai ficando tão pesado com isso, porque nós estamos colocando isso no seu devido, não estamos colocando no seu devido lugar. Primeiro é Deus. Deus governa a minha vida. Amém, não? Ele é o Senhor da minha vida. Eu conduzo debaixo da direção dele. Então aí, ele despede lá, e que nessa noite você possa despedir da sua família. Imagina se Deus te chama para ser missionário lá na China. Você tem que despedir dos pais. Então despeça, cuide deles, faça o melhor por eles, mas não coloque a família fora do lugar que Deus estabeleceu, senão você não vai ter vida abundante. E aí ele foi lá, pegou aquilo que poderia chamá-lo de volta, que eram os seus bois. Irmãos, tinha 12 juntas. Era muito boi para esse negócio. Não devia ser um homem pobre. Estava lá, trabalhando na terra. E aí ele mata os 2 bois, pega todo o material, a madeira que ele tinha para arar a terra, faz uma grande churrascada e faz uma festa de despedida. Que nessa noite nós possamos fazer uma festa de despedida. E dizer, olha gente, estou colocando tudo vocês, está Deus aqui e vocês estão aqui em segundo lugar. Primeiro Deus na minha vida, porque isso é eterno. Primeiro Deus, depois as minhas finanças. Primeiro Deus, depois o cargo que tanto lutei para ter. Primeiro Deus, depois o dinheiro que eu tenho que guardar na poupança. Né? Quem tem aqui, diga amém. Né? Cuidado, né? Mas, primeiro Deus, diga assim, primeiro Deus. Amém, queridos? Depois, vai para o teu irmão assim, depois é você. Vira para o outro e fala, depois é você, depois é você, depois é você. Se estiver do lado do marido, da esposa, fala assim, fique sabendo, primeiro é Deus, depois é você. E sabe por que eu cuido tão bem de você? Porque primeiro é Deus. Está entendendo? Porque Ele manda eu cuidar bem do meu cônjuge e dos meus filhos. Mas não estou apegado a eles ao ponto de dizer, não, isso aqui é meu. Não, foi me dado por Deus. Quando vem uma criancinha a ser apresentada aqui, ela está sendo consagrada ao Senhor. Estamos entregando de volta para o Senhor aquilo que Ele nos deu. Terceira e última coisa. Primeira mudamos a nossa linguagem quando estamos cheios do poder e visitados e avivados pelo Espírito Santo. Segunda coisa, nós nos desapegamos das coisas materiais, não consideramos nossa aquilo que o Senhor tem nos dado. Tudo é dele, tudo é para ele. Versículo 18, 4:18 de Atos, 4:18, diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João foram presos, porque curaram um homem na porta da igreja, virou uma celeuma tão grande isso, que eles pregaram a palavra com tanta intrepidez. No versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, e ele chega nesse momento e fala assim, e eles proíbem Pedro e João de continuar ensinando. Não é para ensinar mais o nome de Jesus. E eles falam aqui, ordenando que não falassem, absolutamente não falassem. Olha só o termo.
e nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João, versículo 19, Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós, diga assim comigo, não posso deixar de falar que tenho visto das coisas que temos visto e ouvido. Amém? Atrapalhei aqui. Não posso deixar de falar. A terceira coisa, quando eu sou cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, é que eu não vou abrir mão por nada do meu Deus e de obedecer a Ele em hipótese alguma. Amém? Chegaram e falaram, absolutamente, quer dizer, não tem conversa. Pare de falar do nome de Jesus. Não tem jeito, não vamos deixar de parar de falar. Mas vocês vão apanhar, não tem problema, pode bater. Vocês vão morrer, pode matar, mas nós não vamos deixar. Porque nós não vamos abrir mão, presta atenção aqui, olha aqui, não vou abrir mão da presença de Deus na minha vida. Eu não troco a presença de Deus por nada. Nem por dinheiro, nem por outra pessoa, nem por nada na minha vida. O Senhor é o Senhor e é o Deus da minha vida. Amém, igreja? Amém? Quem concorda, diga amém. Isso significa não desejar outra coisa senão o Senhor e a sua vontade. Eu desejo Deus, eu quero a Ele. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós vamos até Deus, nós vamos a Deus para quê? O Senhor, nessa noite, Ele quer demonstrar para nós de que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos até Ele para não receber nada. Eu vou porque eu quero estar com Ele. Amém? Quem pode dizer amém? Quem está entendendo? Seria, eu vou até Ele para servir a Ele, não para Ele me servir. Quantos lugares Deus tem sido quase que um escravo do povo, obrigando Deus a fazer as coisas. É complicado, irmãos. Eu vou a Ele para dar alguma coisa a Ele, para dar o meu louvor, a minha adoração, para oferecer alguma coisa que Ele me deu, devolvendo a Ele, não para receber. Mas como que estão as reuniões das igrejas? Onde as pessoas só falam em receber, só falam em receber. Esses dias eu vi numa igreja a pessoa dando a caneta ungida, porque onde você assinar com aquela caneta vai prosperar. Meu Deus! Eu estou vindo aqui para quê, irmãos? A Bíblia não proíbe de pedir. A Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei e abrir-se-vos-á. Está escrito, Jesus falou, Mateus 7,7. É para pedir, mas eu não posso ir só para pedir. O Senhor está querendo que a gente vá até Ele, e isso é fruto de uma experiência com o Espírito Santo, de ir até Ele para apenas sentir a Ele, para estar com Ele. Amém, não? Se o meu filho me chama para estar com ele só para pedir alguma coisa, eu vou ficar entristecido com ele, porque ele só quer o que eu tenho. Mas o dia que ele chama, paizão, vem cá, botar a mão no ombro e falar assim, vamos ali, vamos tomar um sorvete junto, hoje é eu que pago. Eu falei, opa, isso é bom, né? Hoje é eu que pago. E começar só a ter uma conversa e não pedir nada. É isso que o Senhor espera de nós. Irmãos, eu não estou dizendo que é errado pedir, eu estou dizendo que o Senhor, quando eles estavam diante de Deus, eles estavam ali para desfrutar da presença de Deus. O maior problema de Davi, quando ele pecou, ele fala assim, não me repulses da tua presença. O maior medo de Davi é que o Senhor ficasse longe dele por causa do pecado que ele havia cometido. Ele está dizendo, eu não consigo viver sem estar na tua presença. No Salmo 27, ele escreve dizendo assim, uma coisa peço ao Senhor. Quantas coisas está pedindo? Que eu possa morar na tua casa e ali contemplar o Senhor. Não é para pedir, é para contemplar o Senhor, a beleza do Senhor, só de estar contigo. Amém, queridos? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero Deus, eu não abro mão da vontade dEle, eu obedeço a Ele, seja qual for a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém, não? Dá uma olhadinha comigo em Êxodo capítulo 33, estou encerrando. Êxodo 33, diz assim, no verso de número 15.
33:15. Então lhe disse Moisés, quem está comigo, diga amém. Se a tua presença não vai comigo, não o quê? Não nos faça subir deste lugar. Versículo 18, Moisés fala para o Senhor, rogo-te que me mostres o quê? A tua glória. E olha, irmãos, que no versículo 11, diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Havia, olha aqui para mim, igreja, por gentileza, havia uma comunhão, uma interação de Deus com esse homem, que nunca mais teve um homem que Deus falasse e fosse tão próximo como Moisés. Sabe por quê, irmãos? Moisés nunca pediu nada para si. Ele sempre era pelo povo. Ele está sofrendo aqui, ao ponto de falar assim, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, porque o povo tinha feito um bezerro de ouro, e dito que foi o bezerro de ouro que tirou eles do Egito. Olha, irmãos, que calamidade, que ponto que chegou. Moisés ficou tão irado que ele quebrou as tábuas, ficou 40 dias, recebeu Deus escreveu, ele quebra de raiva. Depois teve que escrever outra. Foi mais um tanto de tempo lá. Mas o amor que Moisés tinha pelo Senhor e pelo povo era algo que transcendia qualquer coisa. E aí Deus fala assim, então eu vou mandar um anjo, se você der uma olhadinha depois, no capítulo anterior, 32, Deus fala assim, eu não vou nesse meio desse povo. Eu não vou. Eu vou mandar um anjo. Aí Moisés fala assim, se o Senhor não for conosco, não for comigo, não for com quem? Está escrito aí? Não for? Se a tua presença não vai com quem? Comigo. Está falando na primeira pessoa. Não vai comigo. Não nos faça sair deste lugar. Porque eu não caminho sem o Senhor. Eu não dou um passo sem o Senhor. Se o Senhor não está nisso, eu não quero. Por mais que a minha alma deseje, por mais que eu queira, por mais que os meus sentimentos lutem ao contrário, Senhor, eu não abro mão da tua presença. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Sexta-feira nós fomos, eu, a Bela, a Laís, a Yara e a pastora Tânia lá em Mogi Guaçu. Estava ministrando no Outubro Rosa. E o Kelso falando aqui veio isso que eu falei lá. Eu lembrei dos 10 leprosos que foram curados. Quantos que voltaram para agradecer? Esse um estava atrás do Deus da cura. Os outros 9 foram atrás da cura. E hoje nós temos visto muitas pessoas vindo atrás de cura, vindo atrás de bênção, exatamente o que tem falado aqui. E eu vejo, sabe, irmãos, que Deus está separando. Se Jesus, vamos supor, se não existisse a cura, eu continuaria adorando a Deus. Nós cantamos aquele cântico, não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz. Nós adoramos pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Nós temos que conhecer esse Deus que nós cremos. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, então, por gentileza. Pai, obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Vai, Senhor, enchendo cada coração da Tua graça, da Tua glória agora. Meu Deus, em nome de Jesus. Um dia, 2000 anos atrás, o Teu Espírito veio. E Ele veio restaurando a nossa linguagem, a nossa maneira de falar. Coloca brasas vivas na nossa língua agora. Perdoa-nos, Pai, quando usamos de forma errada e ajuda-nos, Pai, a usá-la de forma correta, para abençoar pessoas. Nós falamos para abençoar pessoas. Pai, em nome de Jesus, aviva as nossas palavras nessa noite. Em nome de Jesus, ajuda-nos a colocar aos seus pés tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que pode estar nos prendendo, Senhor, nos ocupando, nos preocupando, nos angustiando, Senhor, que são as coisas materiais, pessoas. Entrega tudo isso ao Senhor agora, meu querido. Irmão, irmã, você que está nos visitando, entrega agora. Deixa Deus agir.
Sabe, irmãos, às vezes Deus não age na vida de uma pessoa porque nós estamos bloqueando a ação de Deus, porque não entregamos. É hora de entregar. É hora de entregar. Você tem problema com enfermidade? Eu tenho enfermidades gravíssimas na minha família. Problema de relacionamento, problema de separação, dores, tantas dores, mas é hora de você entregar tudo isso. É hora de você se aninhar aos pés do Senhor e desejar somente a Ele. E dizer a Ele: Senhor, estou aqui porque eu te desejo. Eu quero o Senhor na minha vida. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós obedecemos. Não importa o que vai nos custar. Não importa. O importante é que eu vou obedecê-lo. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Ora baracanto, oriandereberecanta, labaracá. Toda a igreja orando agora. Por gentileza, meu irmão, esteja orando. Fale com o Pai agora. Deixe Ele liberar uma unção de vida sobre você agora. De leveza. Ajuda-nos a sermos grácil no falar. Leves. Há muitas pessoas que estão sozinhas porque foram muito duras no falar. Você pode falar uma verdade com graça. Jesus falava com graça. Ele não humilhava as pessoas, Ele não desonrava as pessoas. O Espírito Santo me mostra pessoas ficando sozinhas. Sozinhas porque não sabem usar bem as suas palavras. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a nos desapegar. Tua palavra diz que quando o Teu Espírito veio sobre aquelas pessoas, tudo o que eles tinham, eles desapegaram. Não consideravam nada do que tinham como seu. Tudo era comum, era para o bem comum. Ajuda-nos, Senhor, a chegar nesse ponto. A olhar para a nossa casa, para o nosso carro, para o dinheiro, para a roupa, e entender que aquilo não é meu, está tudo aos Teus pés. Está tudo à tua disposição. Querido, não fique apegado a nada material. Tem gente que guarda as coisas materiais de uma forma doentia. Isso está adoecendo alguns, que estão apegadas demais. Ajuda-nos a liberar isso em Ti, Senhor. Possamos abrir as nossas mãos e soltar aquilo que temos agarrado com tanto afinco. E dizer: Senhor, tudo vem de Ti, Senhor. Eu devolvo a Ti nessa noite. Saia daqui leve, feliz, descansado. O Senhor é o Deus que perdoa as palavras erradas que falamos. Meu Deus, que a Tua graça permeie cada coração aqui, Senhor. Que a Tua unção venha mudando os nossos corações. Possamos nos aproximar de Ti e dizer: eu estou aqui, Senhor, só para Te ouvir. Eu não estou aqui para falar nada, Senhor, só para ouvir o Senhor. Só para desfrutar da Tua presença e mais nada. Senhor, eu tenho tantas necessidades, mas a Tua presença me consola tanto, me conforta. Eu sei que eu não estou sozinho. Vamos chegar diante de Deus e fazer assim. Quando você entrar no seu quarto, fechar a porta, diga para Ele: Jesus, não vou pedir nada para Ti não. Eu só quero a Tua presença na minha vida, só isso, me basta. Em nome de Jesus, que o céu venha em cada coração aqui nessa noite. Que o céu venha, Senhor. Nenhuma palavra de acusação, mas uma palavra de refrigério, de graça. O Senhor nos quer ver livres de todo obstáculo
que impede que nós tenhamos uma vida abundante em Ti, nessa terra? É possível, porque o Senhor disse que teríamos. Então, Senhor, que domina os nossos lábios, domina, Senhor, os nossos apegos, que em primeiro lugar sejamos apegados a Ti. Domina, Senhor, o nosso relacionamento entre nós e o Senhor, que seja um relacionamento despretensioso, apenas um desfrutando da presença do outro, em nome de Jesus. Mas que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo nesta semana, e que a glória do Senhor resplandeça no seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.